capítulo 1, e o versículo é o 18. Nós verdadeiramente não sabemos de coisa alguma. Glória a Deus. Todos acharam? 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Vamos aprender um pouquinho do que Paulo estava ensinando para aquele povo lá. O povo estava meio confuso. 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 18. Fala que nem o carioca fala, 18. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação, porque os judeus pedem sinal, os gregos buscam sabedoria, achavam que era inteligente, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para o judeu que conhece a letra e loucura para os gregos que não conhecem nada. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vedes, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres, que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo. Vis é maldosa, criminosa, viril deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Aí viu o povo: mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, e justiça, e santificação, e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Glória a Deus. Deus amado, obrigado, Senhor, pela tua presença, obrigado por tudo que o Senhor tem feito até agora, pelo que o Senhor ainda vai fazer. Toma cada um de nós, Senhor, toma nosso coração, nossa mente, coloca em cada um de nós, Senhor, um coração compassivo, Deus, com amor incondicional, Deus, para a gente aprender a lidar com situações, aprender a perdoar, aprender a caminhar diante de adversidades, como foi falado no começo aqui, Senhor. A gente às vezes já tem uma resposta pré-determinada, o não a gente já tem, e nós tentamos buscar o sim, e quando nós tentamos, o teu Espírito nos orienta e a gente consegue, Senhor. Algo acontece,
e as coisas se resolvem e o problema se dissipa. Por isso, Deus, ensina a cada um de nós nessa noite, como o Senhor ensinou aquele povo lá que estava na maior confusão, Senhor. E Paulo à distância, tentando conduzir um povo que estava com a mente atrapalhada, em conflito, Senhor. Às vezes acontece até hoje, Pai. Nós queremos a Tua direção. Dependemos do Teu Espírito Santo. Não somos suficientes para caminhar sozinhos, Senhor. Sabemos que Tu és poderoso para restaurar tudo aquilo que o Senhor tem colocado em cada um de nós, Pai. Afasta de nós tudo aquilo que não edifica e que não convém, Senhor. E nos ajuda a caminhar contigo em espírito e em verdade, para que tenhamos entendimento e sabedoria para administrar o conhecimento que o Senhor tem colocado em cada um de nós, Pai. Por isso tudo, Senhor, nós já te agradecemos em nome do Senhor Jesus, e o povo que crê diga amém. A palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. O que acontecia nessa época? Havia uma divisão entre gregos e judeus. O grego era um mundano, era o gentio, que estava começando a ouvir a palavra de Deus. E o judeu conhecia. Só que eles queriam viver pela lei. Radicalização total através da lei. Então, o que eles faziam? Eles estudavam bastante a letra para chegar ao ponto de querer fustigar, querer provocar Jesus em determinadas situações, porque na verdade o que a mente deles conseguia processar era que eles, com todo aquele conhecimento que eles tinham, toda aquela busca da letra que eles tinham, eles eram superiores a Jesus. E uma hora eles iam pegar Jesus de surpresa, no pontapé. Só que eles esqueciam, não, eles não sabiam, a verdade é essa, né? Eles não sabiam que o mesmo Espírito que direcionou a mão de alguns homens para escrever essa palavra que está aqui, é o mesmo Espírito que conhece ela toda. É o mesmo Espírito que estava sobre a vida de Jesus Cristo. Então, o que Deus, quando Ele fala aqui, destruiu a sabedoria do mundo? Porque a sabedoria do mundo é intelectual. Quando a gente fala a sabedoria do mundo não serve para nada, nós estamos um exagero, não é para levar a ponta de faca. Porque como é que eu, que não fiz medicina, eu vou discutir com um cara que fez medicina? Não tem como, né? Só se eu for um doido. Eu vou discutir sobre uma coisa que eu não sei. Se eu falar de direito, algumas coisas eu vou saber, que eu lembro ainda. Muitas coisas eu não lembro mais, outras foram atualizadas. Mas quando se fala da palavra de Deus, a sabedoria humana não serve para muita coisa. Porque a sabedoria humana, ela vai pela racionalidade do que acontece no mundo natural. E Deus não trabalha no mundo natural, Deus trabalha no sobrenatural. Por isso que a gente vai na contramão. Então, a gente conhece a letra, conhece como os judeus, mas o grego, ele buscava o quê? Sabedoria. Ele buscava sabedoria. Por isso é que os judeus, eles conheciam a letra, mas eles queriam um sinal. Por causa de quê que eles queriam um sinal? Para eles acreditarem que Jesus era Deus, que Jesus fazia os milagres que fazia. Eles queriam um sinal. Já o grego queria conhecimento. E eles extrapolavam no estudo, pensando que aquele estudo todo, aquele conhecimento todo, sem a sabedoria de Deus, não servia para nada. Servia para ele, para o mundo dele.
Mas para o mundo espiritual que nós vivemos, sabe por quê? Porque quando a Bíblia diz que a palavra de Deus é loucura para quem está lá fora, porque quem está lá fora não vai entender isso que aconteceu contigo nem comigo, porque não está no natural, está no sobrenatural. Não tem como. Porque é como diz, é coisa de maluco. Como é que Deus vai falar para você que você tem uma situação para ser resolvida e alguma coisa no teu interior fala para você, eu vou te ajudar a resolver, amanhã vai resolver esse problema. Aí você vai no lugar e chega lá, amanhã o teu problema é resolvido. Aí você vai contar isso para alguém que não conhece o mundo espiritual, sabe o que ele vai dizer? Tu está inventando, tu está mentindo. Foi coincidência. Você estava lá na hora certa, no lugar certo, por isso que aconteceu. Porque eles não entendem o sobrenatural de Deus. E aí, quando Deus fala, ele vem confundir. Por quê? Para trabalhar no sobrenatural, você não pode, dificilmente, como o versículo falou ali, você vai ver poucos inteligentes, poucos ricos, poucas pessoas bem-sucedidas. Não, pastor, tem muita gente. Vamos fazer na proporcionalidade? A gente mata agora aqui. Quantos ricos tem aqui? Quantos com uma situação boa, aberta, tranquila, que não tem dívida nenhuma? Quantos estão batalhando para continuar vivendo tranquilo, em paz e pagando as dívidas? Sabe quantos tinham dos dois primeiros que eu perguntei? Nenhum. Por isso que a Bíblia fala. Por isso que falou o versículo aqui. Poucos são aqueles, os inteligentes, os bem-sucedidos, porque são poderosos, se acham poderosos. A gente fala no mundo jurídico, o Davidson deve lembrar disso, que ele também andou lá. O juiz, ele acha que é Deus. E o desembargador? Ele tem certeza, é Deus desembargador. É impressionante isso. Todo mundo sabe disso. Porque eles fazem o que querem. Então, quando a pessoa é poderosa, por isso que tem um ditado lá no mundo, né, que fala, quer conhecer a pessoa? Dá poder a ele. Aí você descobre rapidinho. Porque até então, cara é legal, gente boa, meu amigo, é meu parceiro, não sei o que, tu tá com ele lá fora no mundão, tá tranquilo, tá andando com ele, tá? Agora, deixa ele ser promovido a gerente na mesma empresa que tu tá trabalhando com ele. Ele vai começar a deixar de ser teu amigo. Porque já vai ganhar um salário maior, ele já vai ter que cobrar algumas coisas de você que ele não cobrava antes, que já estava tudo no esquema, tudo legal, amigo, parceiro. Se der poder, descobre. Então, era o que acontecia. O judeu, que era criado pela lei, o entendimento dele na lei, não vivia pela experiência espiritual que ele via e que as pessoas contavam pelo que passavam. E aí pegava um sacerdote, pegava um judeu desse e botava como sacerdote. Você acha que esse judeu, sendo sacerdote, ele vai acreditar nos milagres que Jesus faz até hoje na minha vida e na tua vida? Não. Porque o entendimento dele é um entendimento intelectual. Ah, pastor, mas ele leu a palavra de Deus? Sim, mas o entendimento dele é intelectual. O entendimento dele não é o entendimento espiritual como a gente tem. Porque se você pegar a Bíblia para ler, você pode até entender. Você vai entender. Se você for muito bom de português, você vai ter até uma interpretação bacana da palavra. Só que é prática. Será que você vai ter certeza e vai acreditar no que está lendo para botar em prática, quando você não tem a visão espiritual e você não tem o conhecimento espiritual, que é o Espírito Santo que revela para nós que aquilo ali é verdadeiro? Quando você lê a Bíblia, interpretando a Bíblia através do Espírito Santo de Deus, você lê um versículo e quando você lê de novo ele é diferente. Porque o ensinamento é que traz a diferença de tudo. Você consegue qualificar e separar as coisas, porque você tem uma sabedoria que não é sua.
ela vem do alto. E Deus mostra para nós, nitidamente, como é que a gente tem que agir em determinadas situações. Mas se você não estiver direcionado pelo Espírito de Deus, você vai tomar atitudes como as pessoas tomavam aqui, em Coríntios. Porque, olha como ele diz, ao 26, porque vedes, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios. Você entenda isso aqui, esse versículo às vezes confunde a cabeça das pessoas. Porque, veja, irmão, vamos trocar esse verde aqui, vamos botar um veja. Porque, veja só, irmão, a tua vocação, que não são muitos, veja através do teu entendimento, da tua vocação, do teu chamado à direção, através da palavra do ensinamento do Espírito Santo, que não são muitos os sábios, segundo o quê? Segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres, que são o quê? Chamados. Não são muitos que são chamados. Porque dentro dos chamados é que serão os escolhidos. Dali que sairão os escolhidos. Por isso que tem um versículo que fala que muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. Por quê? Porque esses poucos escolhidos são que verdadeiramente se transformaram, se restauraram, buscaram a Cristo, buscaram caminhar, aprender, não a palavra da letra, aprender a palavra do sobrenatural, na parte do espiritual, para poder colocar em prática. Porque o problema e a dificuldade, ele vai se levantar todo dia. O impedimento, ele vai surgir. Só que a gente precisa o quê? Deixar o sentimento humano de lado e tratar isso como o sentimento espiritual. Porque quando a gente trata com o espiritual, a gente entrega na mão de Deus, ora e pede a Deus que nos fortaleça, que nos direcione, que nos oriente. Mesmo que seja um problema do mundo, como uma dívida, uma conta, uma coisa que eu tenha para resolver, eu tenho que crer e orar e pedir a Deus para que Ele envie o Espírito dele na frente, para já ir preparando o ambiente, para quando eu e você chegar lá, a coisa já está mais ou menos acertada e resolvida. Porque Deus conhece o nosso coração, conhece o nosso interior na intimidade, com a inteligência, o que esse texto diz para nós. O povo lá em Corinto estava muito confuso, viu na primeira parte desse mesmo capítulo primeiro, olha, eu sou de fulano, eu sou de ciclano, eu sou de Beltrano. Meu irmão, vocês não são de ninguém, vocês são de Jesus. O povo estava assim lá em Corinto. Por quê? Porque estava sem visão. O foco é um só. Aqui, a pregação, versículo 18 já começa assim: a pregação da mensagem da cruz é loucura. Por que é loucura? Você imagina Pilatos chegar na frente de Jesus e falar assim: vem cá, imagina só que loucura. O cara com a espada na cintura, com 3 soldados atrás dele, chegar para Jesus e falar assim: vem cá, tu é rei, é? Aí Jesus olha para a cara dele, eu imagino Jesus sereno, tranquilo. Aí o cara olha para o soldado: e aí? Olha a roupa do rei, aquela roupinha, né? Aquela sandalinha. Tu é rei de onde? Aí ele falou: mas eu não sou rei desse mundo aqui não, meu rei em outro lugar. Aí doidou o cara: mas não é aqui, onde é que é então? Qual é a cidade que tu é rei? Qual é o país que tu é rei? De onde que tu é rei? Você vê a diferença da sabedoria do grego para o judeu? O judeu sabia. Porque o judeu, ele conhece o mundo espiritual. O grego não conhecia. O judeu sabia. Só que o judeu tinha que botar na cabeça das pessoas que eles não tinham que aceitar aquilo que ele estava falando. Não podia acreditar em Jesus. Porque eles sabiam que se o povo começasse a acreditar em Jesus, no que ele estava falando e ensinando, ia acontecer isso aqui, ó. Alguém chegou para você e falou de Jesus
explicou para você, o Espírito Santo trabalhou no teu interior, te deu entendimento, você acreditou e hoje está sentado aí, caminhando com Jesus. Mas alguém teve essa participação, alguém chegou lá e jogou a semente, é isso que a palavra está ensinando, gente. Alguém, a terra estava ali, alguém jogou a semente, alguém regou a semente, e alguém deu crescimento nessa semente. É o que a palavra está ensinando. Todo mundo envolvido nessa situação tem crédito. Todo mundo tem seu merecimento. Não dá para desacreditar. Eu sempre falo isso aqui. Eu lembro da garota que me deu um papel há 27 anos atrás. Que eu falava que era maluquinha do estacionamento. Eu podia ter esquecido a maluquinha, né? Ah, Jesus me pegou, me resgatou, estou aqui agora, tranquilo e tal, não, né? Mas quem foi? Não foi ninguém não, foi Jesus que me pegou. Mentira, pô. Mentira. Chegava no estacionamento, a maluquinha pegava o papel. Jesus te ama, hein? Aí eu olhava para ela. Obrigado, irmão. Quando eu saí do escritório, estava no boteco do lado tomando cerveja. E ela lá me olhando. Se ela estava me criticando também, eu não sei, acredito que não. Acredito que não. Porque eu estou aqui. E ela dava para um amigo meu também o bilhete. Jesus te ama. Aí falava, olha só que maluquinha me deu o estacionamento. Aí eu olhava o dele, mas o dele ela botava embaixo assim. E eu também. Já tinha segunda intenção, maluco. Não era tão maluquinho assim. Né? Já não era tão maluquinho. Mas olha só, há 27 anos atrás. Então, eu ia chegar agora, quando alguém me perguntasse alguma coisa, eu ia chegar e dizer, não, eu sou do pastor Silvio. Eu sou do pastor Jorge. Eu sou do pastor Emanuel. Eu sou do pastor primeiro não, Fragalha Milhona. Eu sou amigo do pastor, meu primeiro pastor, que agora é bispo, né? É o Francisco, nosso primeiro pastor. São 3 meses só lá, só um período de experiência. Eu sou de Jesus. Sabe por quê? Porque um plantou, o outro regou e Deus deu crescimento. É isso que Paulo está querendo mostrar para o povo aqui. Gente, não confundam sua mente. Todos estão no mesmo objetivo. O inimigo de vocês é o diabo. O nosso inimigo é o diabo. São os demônios. Falei aqui da outra vez, não sou eu, nem é você, nem a pessoa que está do teu lado, não é ninguém. O inimigo nosso é o diabo. A gente tem que trabalhar junto para derrubar ele. Agora tem que ter o quê? Tem que ter sabedoria, discernimento. Você quer ver uma coisa? Aí a palavra de Deus, pastor, o senhor fala que às vezes a gente não deve voltar lá atrás no começo da caminhada, porque às vezes tem isso, viu? Você vai caminhando no crescimento, eu já falei isso aqui. Você vai caminhando no crescimento e Deus vai te ensinando algumas coisas. E você vai crescendo, você vai aprendendo. Uma hora a gente ia orar na casa das pessoas, a gente tirava tudo. Outra hora, Deus falava, não tira tudo não, tira só isso, isso e isso, a gente tirava. Aí outra hora, Deus falava, não tira não, agora não, fala com ela que ela vai ter que tirar. Deixa aí para trás. E deixa, não vou tirar não, agora você que tira. Sabe por quê? Porque você não deixa a pessoa andar com as pernas dela. A pessoa fica na dependência de você. Eu não quero ninguém dependente de mim. Eu quero que você dependa de Jesus, não de mim nem de ninguém. Dependa de Jesus. Porque Ele não vai te decepcionar. Se depender de mim, eu vou te decepcionar um dia. Com certeza. Absoluta. Quer ver uma coisa? Eu não ia fugir do texto do 1 Coríntios não, mas eu tenho que ir lá. É Pedro... 1 Pedro, capítulo 3, versículo 17. Deixa eu ver se é isso. Não é isso não. Eu não vou lembrar agora, a cabeça falha. É em Pedro. O que fala é o seguinte: porque não devemos voltar ao caminho das coisas rudimentares. O que é isso, rudimentares? É o início. Você um dia foi um diamante bruto, cheio de sujeira em volta, cheio de coisa preta. Eu também. Só que alguém foi lapidando a gente.
E a gente foi caminhando e foi sendo lapidado. Passei pela mão de uns 5 pastores, sei lá, dentro da Nova Vida. Foi sendo lapidado. Só que agora eu não posso voltar lá onde eu estava no começo. Da rudimentalidade. Da coisa crua. Da coisa inocente. Não posso. Para quê? Porque, viu o que o versículo fala? No final? Se você tiver que dar glória, ou se você tiver que se gloriar, glorie-se em Deus. Porque é tudo dele. Às vezes a gente vai na caminhada e a gente começa a conquistar algumas coisas e de repente, se deixar, isso vai começar a mostrar pra gente que é nosso, a gente que faz. Eu já brinquei várias vezes aqui, falei, gente, o povo aqui estava assim. Eles faziam o que eles queriam, do jeito que eles queriam. É bom você botar a mão numa pessoa e a pessoa fala assim, a minha dor passou. Aí você ora por alguém e a pessoa fala, não, aquela minha dívida eu paguei, acabou. Aí você vai na casa de alguém, aquele demônio que estava aqui acabou, foi embora. Mas isso tudo, sabe quem fez? Foi Jesus. Fui eu, não foi você, não foi ninguém. Foi Jesus que fez. Aleluia. O que Deus está ensinando aqui, o que Paulo, Deus através de Paulo, ensinando para esse povo, é para não ter esse conflito de ideia. Você tem que conhecer, ao judeu, eu acho que o ideal da Paulo era fazer uma mescla, sabia? Pegar a cabeça do judeu e enfiar a cabeça do grego dentro da dele, misturar uma cabeça com a outra, os dois cérebros, porque ia dar um cara fantástico. Porque ia ser a inteligência e a sabedoria do grego com o conhecimento da letra do judeu. Olha que coisa. Ia ser um negócio fantástico, porque o cara ia ter discernimento de saber lidar com as situações e não deixar acontecer o que acontecia lá. Que trabalhava um com um pensamento direcionado para um lado e o outro direcionado para o outro. 28, e Deus escolheu as coisas, vou repetir aqui, Deus escolheu as coisas vis deste mundo e desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são. Você imagina um cara, vou dar um exemplo aqui que vai todo mundo lembrar. Você imagina um cara como Eliseu, que não tinha um pau para dar no gato, chegar para um general e mandar o cara mergulhar no rio para ele ficar curado daquela mazela que ele carregava por debaixo daquela farda podre, caindo nos pedaços, fedido. Eu imagino que era fedido, porque eu vi um vídeo de um cara uma vez, o cara motorista, motorista particular, a perna dele estava apodrecendo, ele foi no médico, o médico falou que ia arrancar a perna dele, e a igreja profetizaram para ele, falaram, não vai arrancar e a tua perna vai ficar normal. E depois o corpo, apareceu um corpo cheio de ferida, igual lepra, todo cheio de ferida, ele botava 3 camisas por baixo do terno, para poder não sair aquele mau cheiro e aquela secreção braba. 3 camisas e um terno, todo mundo que olhava ele de terno, ele estava lindo, estava bonito. Naamã era a mesma coisa, todo mundo que olhava para Naamã estava lindo, bonito, saudável, poderoso, poderosíssimo, tudo que ele mandava tinha que fazer. Aí ele discordou que não tinha que mergulhar. Não, se tiver que mergulhar, vou mergulhar no Eufrates, porque o Eufrates é água limpinha, transparente, não vou mergulhar no rio da Avenida Chutsuenque ali, porque aquilo ali, quando eu levantar só vai ficar o osso, a carne vai ficar toda dentro da água, com aquela água ali. Mas ele teve que ouvir. Vamos agravar mais um pouquinho o negócio. Imagina a situação do cara que está acostumado a mandar nos outros, dominar os outros, mandar, dominar a mente das pessoas. O cara, você tem que fazer isso, faz isso aqui, a pessoa que ele fala ali que você dominar a mente. Aí vira um soldado para ele e fala na maior humildade, né? Meu chefe, o senhor é um homem de batalha, o senhor já ganhou tantas guerras. Primeiro, né? Encheu o carro, né? Se às vezes ele vem para te pedir alguma coisa, pô, cara, tu é meu amigo, tu é meu parceiro. Pô, tu gosta de você demais, sabia, cara?
Eu gosto de você demais, cara. Puxa vida, tu é lindo. Você sabia que essa barba bonita, bem feita? Eu tô com uma conta para pagar amanhã de boa, pai. Eu tô dando um jeito. Eu queria, pô, será que tu não podia me ajudar? Não me dá pelo menos um cenzinho? A primeira ele fez o quê? O soldado fez a mesma coisa. O soldado chegou para nós. Se por acaso o imperador pedisse ao senhor para fazer alguma coisa de uma batalha, que é uma coisa muito perigosa, extremamente perigosa, o senhor ia correr risco de vida. Eu falo isso tudo, eu estou imaginando. Ele só perguntou. Mas eu estou imaginando, porque deve ter falado. O senhor corria risco de vida. O senhor vai, porque o senhor é corajoso, eu lhe conheço, eu lutei do seu lado, eu sei que o senhor tem coragem, o senhor não tem medo de nada. O senhor está com medo agora de dar 7 mergulhinhos naquele rio, só porque aquela água está suja? Não acredito. Aí não. Aí ele deve ter olhado para o soldado e falou, tu tá certo. Sabia? Eu sou o cara. Eu vou mergulhar naquele troço lá. Para ele ver que eu sou eu. Aí mergulhou a primeira, saiu. Nada. Segunda, nada. Terceira, mergulhou mais umazinho. São 7. 6. Já saiu? Não, não saiu não. E o soldado deve ter falado para o se não sair, a gente tá... Se não sair, a gente tá frito, meu irmão. Se não sair, o soldado já devia até sair de perto. Porque se não subir esse negócio, meu irmão, a gente vai ter que, meter o pé. Quando mergulhou na 7ª vez, saiu limpinho a carne, limpa. Sem marca. Olha a diferença da sabedoria intelectual da sabedoria espiritual. Se fala para Naamã, sem sabedoria espiritual, sabe o que ele ia fazer? Ele ia cortar a cabeça de Geazi. Por que ele cortou? Que isso? Sabe por quê? Porque ele ficou com raiva. Só porque Eliseu não foi lá fora falar com ele. Eliseu não deu nem trela para ele. Sabe por que Eliseu não foi lá fora? Também, mas não é por isso. O principal não é isso. As pessoas às vezes não conseguem entender nesse texto o principal da história. Ele não foi lá fora porque a glória não era dele. Ele mandou o servo dele lá fora falar com o general, para o general entender que o servo tinha poder através da palavra de Deus sobre a vida dele, que foi mandado e aconteceu. Não precisou o profeta ir lá fora. Entende o ensinamento da coisa? Quando você cria na pessoa uma expectativa que não sou eu que vou lá e vou fazer, vou meter a mão e vai acontecer, não. A dona Maria vai lá, dona Maria. Mas quem é a dona Maria? Dona Maria é serva de Deus, que tem tanto poder quanto eu. Vai lá, bota a mão e acontece. Aleluia. Glória a Deus. Por isso que ele mandou Geazi. Eu vou fazer o que lá? O poder está no meu Deus. Ele sabia. Já sabia. Então, quando você busca essa sabedoria, junto com o conhecimento que o judeu tinha, e você pode buscar, e eu também, da letra da palavra, e você sabe usar, juntar o conhecimento da letra e mais o entendimento com a tua vivência da caminhada espiritual, o conhecimento e a sabedoria espiritual, quando você começa a juntar isso, não tem chance para o inimigo atuar na tua vida. Nem você ser enganado, não tem como. Não tem como. É isso que a gente precisa fazer. Porque quando a gente chega a esse entendimento, o teu coração, ele começa a virar um coração compassivo. Você não vai conseguir ter raiva de ninguém. De ninguém. Ah, pastor, mas aquele meu vizinho lá, que até macumba já fez para mim. Ora por ele e fica com pena dele, sabe por quê? Porque ele é digno de pena. Porque quando a gente começa a exercitar isso, esse entendimento, a gente começa a mudar nosso interior. Porque o inimigo que a gente luta contra ele é mestre de criar isso aqui, confusão. Por que essa igreja de Corinto, que eu já falei, feliz é aquele que for falar sobre o versículo, sobre o capítulo 13.
que a gente vai estudar até o 16. Vocês vão ficar de saco cheio, de espacovar, cheio de 1 Coríntios. Porque esse povo aqui estava muito confuso. O pastor só está dizendo que ele está confuso? Não, estou dizendo que ninguém vai ficar confuso. Porque a gente vai ver o erro deles ali e não vamos entrar no mesmo erro. Não vamos fazer a mesma confusão, porque a gente vai unir o conhecimento da letra, o entendimento da letra, com o conhecimento e a sabedoria espiritual. Você já ouviu alguém falar assim? O fulano é burro pra caramba. Ele não tem nada para ensinar para ninguém. Eu já ouvi. Ele não tem nada para ensinar para ninguém. Então vou dar uma outra notícia agora. O fulano pode ser burro pra caramba. Mas se ele tiver vontade, se ele estiver disponível, se ele buscar, se ele se preparar para fazer a obra de Deus, Deus vai abrir a mente, vai dar sabedoria que ninguém vai ter. Porque essa sabedoria ela vai além daquilo que a gente tem capacidade como ser humano. Você entende? Que eu já preguei sobre esse texto de Naamã várias vezes, porque eu gosto muito, principalmente da menina que não tem nem nome, que foi usada na situação. O estupim foi ela. Ela que foi usada para transformar o coração e a vontade de Naamã. Mas ela não trabalhou em Naamã. Ela trabalhou na mulher dele. Convenceu ela para ela convencer ele a visitar o profeta. Chegou lá, nem o profeta atendeu o cara. Quem atendeu foi o assistente. Mas é uma situação que você começa a entender o que é a sabedoria intelectual e o que é a sabedoria de Deus, através do ensinamento de Deus. Porque a gente não consegue acompanhar esse raciocínio. Por quê? Vamos passar para o lado do homem agora? Sabedoria humana. Qual seria a atitude de Eliseu? Eu vou lá. Profeta sou eu, quem tem que falar sou eu, quem tem que fazer sou eu vou lá. E Geazi, deixa eu ir lá, meu chefe. Não, você não vai não, quem vai sou eu. Porque eu é que vou chegar lá, eu é que vou determinar. Porque Deus trabalha comigo, não é com você. Mas ele mostrou o quê? A humildade através do entendimento da palavra. Eu vou deixar ele ir. Ele vai tomar a decisão. E aí uma coisa legal, né? Coisa legal? Tá bacana até aí? Tá? Eliseu mandou Geazi, foi lá, fez o que fez, né? Foi usado por Deus? Foi? Foi, né? Logo em seguida ele fez o quê? Saiu atrás de Naamã, chegou lá e falou, vem cá, não tem nada para me dar não, que meu mestre mandou pegar um negócio contigo aqui, um presente, não tinha mandado nada. O que aconteceu? Pegou logo a lepra. O mesmo cara que tinha acabado de ser usado por Deus. Foi lá, usado pelo capeta, pediu alguma coisa que não tinha, que era mentira. Entende como é uma confusão? A mente do homem, ele trabalha com o conhecimento intelectual do ser humano, mas também tem que trabalhar com o conhecimento da sabedoria espiritual, para você poder aniquilar, como Deus falou aqui, eu aniquilo as coisas que são sábias com as coisas que não são. Aquele que acha que é alguma coisa, eu pego o que não é nada. Como Geazi na frente de Naamã não era nada, era um zero à esquerda. Esse zero à esquerda vai mandar eu mergulhar lá, é pior, hein? Depois imagina quando ficou curado, esse zero à esquerda mandou eu fazer e eu fiquei curado. Quem era o maior? Deus que tratou os dois. Tratou a soberba e o orgulho de um e deu autoridade, mostrou para o outro que ele podia ter autoridade também, mesmo como servo. E Deus faz isso o tempo todo com a gente. Às vezes coloca a gente em determinadas situações para a gente poder entender, para a gente poder avaliar e tomar a decisão correta. Você às vezes pode ouvir, você só tem que apurar a voz, porque você pode ouvir uma voz e não ser a voz de Deus. Mas
você tem que apurar, porque se for a voz de Deus, você tem que obedecer. Mesmo que você tenha certeza absoluta de que não vai dar certo, que já está tudo concretizado, que não tem mais jeito, que não tem volta, que já está morto. Paulo, já está morto, Paulo. Ele caiu daqui de cima do terceiro andar lá embaixo. O garoto está morto. Eutico está morto, Paulo. Paulo, peraí, calma. Para tudo. Deixa eu lá embaixo. Desceu. Foi lá embaixo. Eutico deitado lá, caído no chão. Todo mundo em volta, dá licença aqui. Pegou o garoto, abraçou. Saiu, levantou. Falou, deixa ele que ele está dormindo. Ele está morto, ele está dormindo. Controle da situação. Não se desespere. Porque, na verdade, qual é o entendimento? O entendimento humano de uma situação dessa. O cara caiu do terceiro andar lá no chão, está caído lá, estatalado, apagado. Morreu. Acabou. Acabou, irmão. Mas se eu acreditar naquele quadro que está na minha frente, que é o fim, acabou para mim. Porque eu estou deixando de acreditar no Deus que eu sirvo, para acreditar no que o inimigo está me mostrando. E está querendo me convencer que é aquilo ali. Eu tenho que olhar e dizer, não é, não pode ser. Não pode ser. Tem que ser diferente. E criar no coração do povo essa certeza, porque aí no 30, para a gente encerrar, mas vós sois dele. Dele quem? Deus e Jesus Cristo. O qual, para nós, feito por Deus, sabedoria, justiça e santificação e redenção. Para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Aleluia. Se Eliseu fosse se gloriar, ele tinha que dizer, a glória é de Deus. Se Geazi fosse se gloriar, ele tinha que dizer, a glória é de Deus. Se eu for me gloriar, a glória é de Deus. Se você for se gloriar, a glória é de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. É dele. Todos nós estamos no mesmo barco, na mesma situação, passando pelas mesmas coisas, sofrendo as mesmas pressões. A gente às vezes brincava, né? Eu não era pastor, eu brincava e falava aos pastores, parece até que você vai ter, meu irmão, ele não sente nada. Ele não passa por nada. Jesus deve ter ouvido e falou assim, agora eu vou te... Tu vai ver o que é bom para tosse. E não é xarope. E aí, hoje eu vejo o que os caras passavam lá atrás com a gente. Quietinho. Às vezes o cara não estava rindo, mas doido para chorar. Mas estava rindo. Parecia até que estava feliz da vida. Rindo pra caramba. Uma vez eu me lembro, o pastor Emanuel chegou na igreja, faleceu agora há pouco tempo. A gente conviveu com ele, Marcelo, o missionário Carlos, o pastor Marcelo, a pastora Ellen também, a gente estava todo mundo junto lá, ajudando ele. A Ellen não, a Ellen vive. Não, a Ellen sim. No final, acho que foi assim. Aí, a gente ficava olhando, e tinha dias que ele chegava, e tu via nitidamente que ele não estava bem, que ele não estava legal. Estava legal. E olha que ele não era um cara animado, extrovertido, brincalhão. Não, era um cara mais centrado. Mas você via. Conversava algumas coisas, mas tinha coisas que não falava. E uma das coisas que eu aprendi com ele foi isso: tem coisa que vai morrer comigo. Passei, vou guardar e não vou falar e vai morrer comigo. Mas é o que eu imagino aqui, o que esses profetas passavam. Eliseu passava, Elias passou. Mas o que eles estavam tentando mostrar aqui? Mesmo diante das dificuldades e dos problemas, você é um servo do Deus Todo-Poderoso. Você tem que saber usar o conhecimento adquirido através da palavra, unido à sabedoria do Espírito Santo.
E aí vem a frase que para a gente é um marco de como se usa sabedoria divina. Salomão pediu o quê? A Deus? Pediu a quem? A Deus. Ele podia ter pedido ao rei. Não podia ter pedido ao rei para ensinar ele a conduzir o povo? E Deus não precisou nem perguntar. Ele podia ter falado: Deus, eu preciso de sabedoria. E Deus perguntava: mas para que tu quer sabedoria? Mas não foi preciso perguntar. Ele falou: eu quero sabedoria para guiar o teu povo. Não foi o dele. Não é o meu povo, é o teu povo. E Deus deu sabedoria para Salomão? Não sei. Mas tem uma passagem que é legal. As duas mulheres discutindo pela criança. E aí aquela confusão, eu fico só imaginando, né? Aquele monte de mulher junto. E uma gritava: vai dar meu filho! E mulher, quando começa a gritar, é fogo. E tem umas que são teatral. E aí quando quer encenar mesmo o teatro, ela grita mesmo: meu filho, é mesmo, é dela não, não é mesmo. Ela está mentindo. Ela está mentindo, me dá meu filho. Aí ele olha para trás e fala pro soldado: me dá essa espada aí. Ele já ficou, eu acho que a gritaria já até diminuiu quando ele pegou a espada. Me dá essa criança aqui. Pegou pelas pernas, levantou a espada. Aí a outra gritou: dá para ela. Não conta no meio não, dá para ela que é dela o filho. Aí a sabedoria intelectual do homem ia fazer o quê? Ia dar para ela. A mulher confessou. Ela viu que eu ia matar a criança, ficou com pena da criança, confessou que o filho era da outra. Mas a sabedoria de Deus confirmou para ele o quê? Aquela que mandou dar, que é a mãe verdadeira, porque ela prefere dar o filho dela para outro do que ver o filho dela morto. Viu como é na contramão? É na contramão. Não tem sabedoria. A gente não pode qualificar a sabedoria das pessoas pelo que ele conhece intelectualmente. Porque pode ser uma pessoa sem muito conhecimento intelectual. Você às vezes até vê que a pessoa não tem jeito para aquilo. Mas se tiver vontade, se dispor e deixar Deus trabalhar, Deus transforma, ensina, capacita e vai ser melhor do que aquele que estudou, que buscou, que não sei o quê, mas que só tem entendimento intelectual. É isso que Deus faz. A gente não pode chegar e dizer para uma pessoa: você não tem capacidade para isso não. Se a gente for falar isso, tem gente aqui hoje que dirige, que se fosse ver no começo não tinha capacidade nem para dirigir. E tem gente que achava que tem capacidade e não dirige até hoje. E aí? Explica para mim aí como é que é isso. Eu tinha capacidade, sempre tive esse negócio de dirigir. Eu dirijo desde 8 anos de idade. Tem capacidade para dirigir. Mas fulano ali não tem não. Aí vou eu para a autoescola, tiro até a carteira. Mas não dirijo nunca. Guarda na gaveta. Igual meu pai tirou a carteira e guardou na gaveta. De 10 em 10 anos, de 5 em 5 anos, ele já tem que renovar minha carteira. Eu digo: peraí, vai pagar de novo o imposto para renovar, voltar na gaveta de novo? Pra quê, mano? Deixa isso quieto aí, mano. Comprar carteira de bicicleta. Eu dirijo desde 8 anos porque meu vizinho lá, eu ia para casa dele, porque na casa dele tinha bife, lá em casa não tinha, né? Era ovo quando tinha. Então eu ia para casa dele para comer lá, seu Zé, almoçar na casa do seu Zé. Aí o seu Zé falou: não quer limpar o quintal para mim, não. Tinha uma mangueira lá, meu Deus, só Jesus naquela mangueira. A vontade era tacar fogo naquela mangueira. Todo dia que eu chegava lá tinha uma tonelada de folha no chão. Aí eu tinha que varrer o quintal todo, por causa do bife do almoço. Mas aí ele ficou com pena de mim, passou a me dar 10 reais, 10 contos, sei lá o que era naquela época, por mês, para eu limpar o quintal. Mas em compensação, eu não ficava de olho nem muito no bife, nem muito nos 10. Eu ficava de olho na dirigida do caminhão, para botar o caminhão para fora da garagem. E para quando ele chegasse do trabalho, eu já estava de plantão sentado na pedra, lá na esquina do seu Tãozinho, para ele chegar e parava ali, porque tinha uma escala. Nós éramos 4. Então, todo mundo enseguiava para dirigir. E aí, o seu Zé vinha com o caminhão, né? Aí, hoje o Alex vai lá abrir o portão e o Manel vai levar o caminhão. Aí eu corria lá para abrir o portão para saber que amanhã era eu. Eu ia lá abrir
abria o portão, o Manel vinha o caminhão manobrado, e tinha que entrar de ré com o caminhão. Se entrasse de frente, tomava pescoção. Tinha que entrar de ré. Aí, 8 anos de idade, dirigia caminhão, dirigia. Com 13 anos a gente viajava, pegava estrada. Ele dormia do lado e a gente na volante, ó, do caminhãozão do 1113, Mercedes. Se passasse a polícia, tinha que suspender o pescoço para dizer que era grandão, porque ele fica pequenininho, entendeu? 1113. E aprendemos a dirigir assim. E na hora do almoço, aquele bife maravilhoso, meus amigos tudo passando o réu, lá comendo aquele ovo frito quando tinha, e eu lá na casa do São Zé comendo aquele bife. Olha, cada bife, meu irmão. Porque às vezes a gente compra um bife, né? Aí bota aquele bifinho pequenininho assim, né? Vai lá, não, lá tudo grandão, lá um bifão grandão, salada. Negócio bonito, vai ser negócio de rico, né? Casa de rico. Por isso que eu aprendi cedo a dirigir naquela época. Mas aí a pessoa põe a carteira, diz que vai dirigir, que o outro não tem capacidade de fazer, aí fica com a carteira guardada, não dirige, o outro vai para a autoescola, pega a carteira e começa a dirigir e fala, e aí, cara? Tu não está dirigindo não, maluco? Por quê? Ah, não, você vai dirigir, não é para mim não. Mas tu falou que eu não tinha condição de dirigir. Que eu não tinha estrutura para dirigir. Mas aí, né, aquele que dá a condição, e que dá a estrutura, e que ensina, e que capacita, ele capacita a gente para, ó, pegar essa palavra aqui, ó, botar na nossa cabeça, mesmo com pouco conhecimento, ela dá cabeça, ela processada, cai no teu coração, do teu coração ela cria raiz e transforma você num cristão verdadeiro, aquele que quer pregar a palavra e transformar a vida de pessoas, restaurar, sabe, consertar, ajudar, orientar e fortalecer a vida das pessoas. Esse livro de 1 Coríntios, ele é fantástico. Quem ainda não teve a oportunidade de ler esse livro todo, pega esse livro para ler. Quando você chegar no capítulo 13, você vai ficar extasiado. Porque uma igreja dessa aqui que tinha mente confusa, eles tinham mente confusa. Chegar num estágio que chegou, depois de tudo restaurado, consertado, que Deus trabalhou, que Deus ensinou, que Deus mostrou, fazendo as coisas que Deus determinava, mudou a história. Então, o próximo culto vai ser outro que vai pregar nesse mesmo caminho. Creio que no 2, para a gente ir na sequência, e vai ter mais gente que vai pregar para frente, até a gente chegar no 16. A gente vai terminar essa fase de 1 Coríntios sabendo o que foi que aconteceu em 1 Coríntios, como aconteceu e como eu tenho que fazer para não acontecer. A palavra é para isso. É para trazer entendimento, conhecimento. Para a gente não chegar no culto e sair do culto da mesma forma que entrou. Não deixe o inimigo confundir a sua mente. O foco é cruz. Eu canso de dizer isso aqui. Quando a gente lembra a cruz e Cristo, a gente sabe a quem a gente serve, como a gente tem que ser e por que ele foi pregado naquela cruz, para que eu e você tivéssemos a oportunidade de estar aqui hoje, caminhando um caminho de salvação. E aí a gente vai passar isso para as pessoas, esse ensinamento, esse conhecimento. Não gosto que as pessoas falem para mim, mas eu não sei nada, pastor. Aí eu falo, você não sabe nada não? Você sabe o que Deus fez na tua vida? Sei. Então você conta com as pessoas o que Jesus fez na sua vida. Você já está pregando o evangelho para a pessoa. Conhecimento na caminhada, não conhecimento intelectual, o conhecimento espiritual, que vai te dando entendimento, que ensina você a lidar com as coisas, o cristão tem que ter. Essa semana, um cara tentou me convencer e tentou confundir minha mente. Vou dar só um exemplo para a gente fechar. Muito metido a entender de Bíblia. Eu não entendo nada. Ele viveu 20 anos dentro da igreja dos mormons. E hoje, ele chama tudo que é pastor
Ele disse que eu não, que eu sou amigo dele. Mas o pastor não, o Alex. Mas os outros é tudo capeta, é tudo endemoniado. E aí ele cismou que tinha que me convencer que Jesus não era Deus. Eu deixei falar. Primeiro você tem que deixar a pessoa falar. Enquanto a pessoa está falando, você tem que estar aqui ligado no Espírito de Deus e pedindo a Ele para que Ele te dê informação em lugares onde você pode mostrar para a pessoa que ela está errada. E ele caiu na besteira de logo na carta de João, lá no livro de João. Mas aí ele ficou procurando um versículo. Você vê como é que é as coisas, né? A gente não é nem tão sábio assim, mas Deus abre a mente. Clareia a tua mente, aí você lembra. Ele procurando um versículo que diz assim: e antes era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aí ele estava procurando. Eu sei que está em Gênesis, no capítulo 1 de Gênesis. Eu deixei ele procurar. Aí eu ainda falei para ele assim: desce mais um pouquinho. Aí ele já foi no primeiro, no segundo, no terceiro, foi descendo. E ele todo cheio de cordão de ouro desse absurdo no pescoço, parece até uma corrente. É uma buceta. Aí quando eu vi que ele estava procurando, eu falei: não está aí não. Está em 1 João. Vai lá em 1 João, no primeiro versículo. Lá em 1 João, está em João, capítulo 1, no primeiro versículo. Aí ele foi lá, porque ele queria me botar para baixo, me derrubar. Aí eu deixei. Peguei o celularzinho, não era igual o dele que estava em cima da mesa, né? Peguei minha camicleta aqui, botei minha camicleta lá, peguei a Bíblia, pá, botei e deixei ele ir. Aí ele falou: tá vendo aqui? Eu falei: tô. Aí eu perguntei para ele assim: aí não diz que o Verbo estava com Deus? E o Verbo era Deus? Não, mas isso aqui é erro de tradução. Eu acho que isso aqui é erro de tradução, de interpretação. Eu falei: mesmo? Não tem certeza do que você está falando? Você não está interpretando a Bíblia não, porque eu também não vou interpretar, eu vou ler o que está escrito. É isso que você está acreditando? Que isso aí foi um erro de interpretação da Bíblia? É isso? Aí ele ficou na dúvida. Eu falei: é isso? Eu quero certeza tua. É isso, é. Então lê o versículo 14. Aí eu peguei o versículo 14, do mesmo capítulo, João, capítulo 1, versículo 14. João 1, 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio da graça e de verdade. Eu perguntei para ele: você tem duas respostas para me dar, pode escolher. Assim mesmo. Tinha gente comigo para não dizer que eu estou mentindo. Pode até não dizer depois que estava junto, mas estava junto comigo. Você tem duas respostas para me dar. Ou você aceita que Deus, porque eu tinha dito para ele: rapaz, tira esse negócio da tua cabeça aqui. Ninguém diz que ele diz que o povo de Deus é burro, porque diz que Deus veio na terra, que Deus... Eu falei: olha só, como eu sou advogado, você também devia saber disso, que você fez direito. Se eu tenho uma procuração tua de plenos poderes, quando eu vou na frente do juiz, quem eu sou lá? Quem eu sou lá, Deus? Quando eu tenho uma procuração de plenos poderes na frente do juiz, eu estou no teu processo. O processo é teu. Eu tenho uma procuração de plenos poderes para fazer o que eu quiser, resolver o que eu quiser. Quem sou eu lá naquela hora? Você. Deus fez o que com Jesus? Todo o poder no céu e na terra eu dou a você. Eu falei: aí, cara, aí você tem duas respostas para me dar. Ou você acredita que Deus veio na terra, se fez carne e andou no nosso meio, ou você vai dizer para mim que o Jesus que eu estou falando para você que era Deus, é Ele que se transformou em carne, andou no meio de nós, foi crucificado naquela cruz do Calvário, para que eu e você estivesse aqui vivo hoje. Acabou o assunto. Não concordou comigo, porque não vai concordar. Não vai concordar. Saímos de lá, mas eu deixei
A interrogação. Porque eu ouço. O cara vai ficar falando, eu vou ficar ouvindo. Estou processando a informação, não vou discutir. Só dou a opção dentro da Bíblia. Para isso, é que a gente tem que ter pelo menos um pouquinho de conhecimento. Não é para tirar onda com ninguém. É para mostrar para as pessoas que a visão dele está enganada. E ao mesmo tempo, isso traz para nós uma certeza de que a gente está vivendo um caminho com Deus verdadeiro. Porque Ele lembra a gente das coisas. No momento em que for preciso, Deus vai lembrar de coisas que aconteceram com você. Para quê? Não para te envergonhar, mas para fazer você crescer, para te incentivar e para fazer você caminhar. Não voltar lá atrás no passado. Eu não quero voltar. Eu quero andar. Eu quero aprender mais. Não sei nada. A gente vai viver 100 anos, 150 anos estudando Bíblia, não vai saber nada. Não vai saber nada. Porque a nossa mente não tem como a gente acompanhar a mente de Cristo. Não tem como. Busque entendimento. Não deixe o inimigo fazer confusão na sua mente. Acredite que você serve o Deus que está aqui na Bíblia. Seja a palavra escrita qual for. Acredite na palavra que está escrita aqui. Porque o mesmo Espírito que nos guia hoje foi o mesmo Espírito que foi usado para esses homens escreverem essa palavra que está aqui. E é ela que tem mudado a nossa história. É ela que tem nos ajudado, que tem nos fortalecido nos momentos de dificuldade. Fiquei triste no momento lá no hospital. Teve pessoas que ligou para mim e falaram: pastor, estou sentindo o senhor meio triste. Eu falei: estou triste com algumas coisas aí, mas vou voltar ao normal. Glória a Deus. Porque eu não fico com raiva, não, eu fico triste. Eu não consigo ter raiva. Já tive muito, mas eu fico triste. Aí, orei a Deus e descansei. Acreditei, deixei ele agir. Não quero mal de ninguém, não quero mal com ninguém. Deus conhece meu coração e conhece mesmo. Conhece mesmo. Então, você vai ter também, às vezes, algumas situações que você vai se entristecer, mas lembre-se que Deus nunca deixou você sozinho. Glória a Deus. Ele vai estar contigo em todos os momentos, em todas as situações, para te sustentar, para te fortalecer, para te Santo é o teu nome, Senhor. Porque pode ter certeza de uma coisa: alguém precisa da sua alegria para fortalecer a vida dela. Alguém precisa. Alguém precisa do seu abraço. Alguém precisa do seu carinho, do seu amor. Sabe? Para poder mudar. Porque só assim a gente vai conseguir mudar a história. Amém? Amém. Vamos ficar de pé em nome de Deus. Vamos continuar. Semana que vem tem mais Primeira Coríntios, pastor? Direto. Quando chegar lá. Quer pregar o 7? Quer? Aleluia. Não, quer? Não tem esse negócio não, rapaz. Tem medo não. Vou louvar. Glória a Deus. Vamos orar pelas... Pastor Marcelo. Não vale não, saiu. Chama ele aí para mim, por favor, para ele orar pelos pedidos aqui. Glória a Deus. Pra cá. Glória a Deus. Tem um ribeiro sentado e o outro vai ficar em pé orando. Ah, não, o outro está em pé também já. Eu estou orando pela Camila, hoje é aniversário dela. Isso. Eu tinha falado que eu esqueci. Memória boa. 57 anos. Eu tinha 50 já. 57 Eu estou com anos. 60 anos, já tinha 50. Vai fazer ainda, né? Tem 56, né, Maria? Da Maria que sabe a verdade. A esposa pensa que tem 58 e a mãe confirma, não, 57. Isso. Vem pra cá.
Glória a O Deus. outro já está aqui que é amanhã. Estenda suas mãos para cá, orar pelo sexto de oração. Aqui tem bênção, hein? Amém? Deus, em nome de Jesus, Senhor, entramos na tua presença mais uma vez, glorificando e bendizendo o teu santo nome, Senhor. Deus, em nome de Jesus, entra com providência, meu Pai, aquilo que aqui está escrito. Nós não sabemos o que está escrito, mas tu sabes, Senhor. Deus, em nome de Jesus, aqui foi escrito por mãos trêmulas, chorando, Senhor, muitas das vezes querendo uma resposta sua, meu Pai, nessa noite, Senhor. Deus, em nome de Jesus, Senhor, leia, meu Pai, todos os pedidos que aqui estejam, Senhor. Desate todos os nós, Senhor. Glória! Deus, em nome de Jesus, Senhor, abre porta de emprego, Senhor. Sim, Deus. Deus, Santo em é teu nome de Pai. Jesus, Senhor, liberta do vício, meu Pai, das maldições, Senhor, desse mundo. Deus, em nome de Jesus, Senhor, porque Tu és fiel para cumprir tudo aquilo que prometeu em nossas vidas, Senhor. Deus, em nome de Jesus, Senhor, que nessa noite, Senhor, Glória, essas Deus. pessoas que escreveram isso aqui possam ter uma noite de resposta, Senhor. Aleluia. Que seja uma noite diferente, Glória, Senhor. Jesus. Que seja uma noite de clamor, Senhor. Que seja uma noite, meu Pai, que quando nós deitarmos, meu Pai, o Senhor nos acorda, Senhor, porque Tu afofa a nossa cama, Senhor. Deus, em nome de Jesus, Senhor, nos guarde, nos proteja, meu Pai. E que a resposta, meu Pai, esteja no amanhecer, Senhor, porque a Tua palavra diz que o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem ao amanhecer, Senhor. Guarda Teu povo, meu Pai, liberta de todo mal, Senhor, enche com o Teu Espírito Santo e renova cada dia, meu Pai. É que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Fica aí. Vamos dar honra a quem tem honra, né? Glória a Vamos Deus. orar o carro? Amém. Né? Amém. Vamos cumprir o que está escrito. Isso aí. Meu amigo de Né? muitos anos, longo, Você conhece melhor do que eu? longo. Nada mais justo, né? Mais de 30, né? Ih, mais de 30, é. Ele está com 57 ou 54, então tem mais de 30. Eu lembro que foi no Fusquinha Vermelho, que eu fui lá no... Em 91, quando eu fui campeão lá da Taça Guanabara do Fluminense. Aí foi com o Fusquinha do Caco, nós fomos lá comemorar o título, né, cara? Lá na barra. Nem tinha linha vermelha e amarela. A gente ia pelo lado pro Jacarepaguá, né? Fusquinha vermelho, todo equipado, todo bonitão, né? Glória a Deus. E aí agora nós estamos aqui, né? Dividindo o mesmo altar, a mesma igreja, sentimento de muito orgulho, né? De muita alegria. E pode ter certeza que a igreja foi resposta de oração para que o Capo estivesse aqui, né? Aquele povo onde nós orávamos ali para que nossos amigos estivessem aqui com a gente, né? Cada um tem aquele amigo que fala assim, não, eu creio que aquele povo vai estar aqui. E às vezes a gente acha assim, não, já passou, Deus, não santo vai. é teu nome, E aí está aqui, ó, a gente 7 anos de igreja, né? E aí está aqui o Caco com a Dona Maria Mãe, com a Érica aqui, esposa dele aqui, junto com a gente, né? Nós olhávamos assim e falávamos, não, o fulano, a ciclana, nunca vai estar aqui. A gente fala nunca, né? Porque nossa fé é muito pequena, né, pastor? Nunca fala nunca. Então está aqui, ó, meu amigo, né, de longas datas, e hoje, assim, a gente tendo a honra, né, de dividir o culto, e ele fazendo aniversário hoje, eu estou orando pela vida dele. Meu Deus do céu, é muito bom isso aí. E a gente fica até emocionado com isso. Amém? Posso orar com ele? Deus, em nome de Jesus, Senhor, ainda na tua presença, Senhor, eu apresento meu Pai vindo do Marcos, do Carlos, Senhor. Deus, em nome de Jesus, Senhor, Tu és fiel para cumprir aquilo que prometeu em nossas vidas, Senhor. Então nós apresentamos Ele no Teu altar santo, Senhor. Nessa noite, Senhor, que antecede o aniversário dele, que é amanhã, Senhor. Deus, em nome de Jesus, Senhor, realiza os sonhos dele, meu Pai, o desejo do coração, Santo é teu Senhor. nome, Senhor. Nós sabemos, meu Pai, que teve uma noite, meu Pai, aqui nesse altar, que nós oramos, meu Pai, para Ele que disse que esse dia acontecesse, meu Pai, e esse dia está aqui, Senhor. Está aqui o Marcos, o Caco, meu Pai, aqui assistindo o Teu culto, meu Pai, abençoando a Tua igreja, Senhor, com os seus ar-condicionados, que nós iremos colocar ali na frente, Senhor. Tantas coisas que o Senhor tem feito aqui nesse lugar, nessa igreja, Senhor. Deus, em nome de Jesus, porque tudo é resposta de oração, meu Pai, de um povo que um dia, meu Pai, que uma noite tem orado e clamado, meu Pai. Deus, em nome de Jesus, Tu tem nos realizando, meu Pai, esses sonhos, Senhor. Deus, mas que nessa noite nós dividimos, meu Pai, esse aniversário desse homem, meu Pai,
temente a Ti, Senhor, que um dia falou que ia estar aqui e hoje está aqui convidado, meu Pai, pela sua mãe, pela sua esposa, e hoje é membro dessa igreja. Deus, em nome de Jesus, Senhor, realiza o sonho do desejo dele, meu Pai, mais um ano de vida, prolongue os anos deles aqui na terra, Senhor, que ele possa dar frutos, Senhor, que ele possa ser um testemunho vivo, meu Pai, ele possa ser cartas vivas aqui na terra, Senhor, que as pessoas lá fora possam ver o quão diferente está esse homem, Senhor. Deus, em nome de Jesus, Senhor, abençoe a vida dele, abençoe o matrimônio, abençoe os seus filhos, abençoe o projeto dele, meu Pai, de vida, abençoe o trabalho dele, Senhor, faça ele prosperar, Senhor, não só financeiramente, meu Pai, mas espiritualmente, Senhor, que ele possa ter entendimento mais e mais da Tua palavra, Senhor, que ele possa caminhar, meu Pai, em vasto verdejante, Senhor, e que ele possa realizar o desejo do coração dele junto com a Tua família, Senhor. Deus abençoe ele, meu Pai, guarde, proteja, meu Pai, e que ele tenha um dia abençoado, Senhor, na Tua presença, meu Pai. É que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Está fazendo aniversário também, tu? Não, né? Quer parabéns de novo? Glória a Deus. Bom ver jovem, né? Na presença do Senhor, glorificando e exaltando o nome dele. Senhor, Aleluia, Jesus. muito obrigado, Deus, por estarmos aqui participando desse momento. É um momento grandioso, Pai. Onde a tua filha, Camila, Senhor, está completando mais um ano de vida, Pai. E para nossa alegria, e cremos que tua também, Senhor, na tua casa, na tua presença, Pai. Continua trabalhando, direcionando, orientando, Senhor, fortalecendo, dando a ela sabedoria, não a sabedoria intelectual, Senhor, mas a sabedoria que vem do alto, Pai. Porque é essa que muda e que transforma a nossa história, Pai. Continua abençoando a tua filha. Dê a ela, Senhor, uma caminhada espiritual de sucesso, de vitória, Senhor. Que ela seja bem sucedida em tudo aquilo que ela colocar as mãos, Senhor. Profissionalmente, nos sentimentos. Que ela seja, Pai, tranquila e calma em relação às atitudes que ela tem que tomar. E que ela seja sempre direcionada pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Abre as portas para a tua filha, Senhor. Ensina ela como ela tem que caminhar, Senhor. Com quem ela tem que andar e os lugares que ela tem que andar, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Que sejam muitos anos de vida com muita saúde e com muita paz, Senhor. Porque é o que precisa. Porque é jovem, Senhor. Jovem às vezes se ilude com algumas coisas, se engana. Não permita, Pai, nós te pedimos, Senhor, que ela seja seduzida por alguma armadilha ou cilada do inimigo. Prepara ela através da Tua palavra, Senhor, para que ela tenha sempre a resposta de acordo com a Tua vontade. Dá ela a Tua visão, Senhor. Dá ela o Teu sentimento, Deus. E que esse relacionamento que está começando entre ela e o Richard, Senhor, que seja um relacionamento debaixo, Senhor, da Tua permissão e direcionado pelo Teu Espírito e pelo Teu olhar, Senhor. Pai, em nome de Jesus, dê a ela, Senhor, muitos e muitos anos, com saúde e paz, para nossa alegria, Senhor. Nós cremos que vamos estar junto com ela, em cada ano de aniversário que ela fizer, comemorando e exaltando o Teu santo e poderoso nome, Pai. Mais uma vez, Senhor, nós entregamos ela nas Tuas mãos, pedindo, Deus, que o Senhor coloque anjos ao lado da Tua filha, para guardar, livrar ela de todo mal e de todo perigo, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos, Pai. Muito obrigado, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. E o povo que crê, diga amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, pelo culto dessa noite. Obrigado, Deus, pelos louvores. Obrigado pela palavra. Obrigado por tudo que aconteceu, Deus. Leva-nos em paz para onde nós formos, Deus. Que o Teu Espírito Santo esteja conosco, nos orientando, nos guiando, nos livrando, Senhor, de toda cilada.